Hoje o assunto que trataremos é sobre o ritual ancestral Guarani denominação. Professor Antônio, vimos há 2 episódios atrás que o registro do padre Montoya, que após a morte do prisioneiro, as pessoas recebiam outro nome. Mas como e quando eles recebiam o primeiro nome? Olá, Argemiro! Esse assunto é muito interessante porque os jesuítas, desde a sua chegada, pretendiam cristianizar os Guarani. Para isso, inicialmente, tinham de batizá-los com os rituais cristãos para que eles recebessem nomes também cristãos, assunto do nosso próximo episódio. Mas com relação à sua questão, vou usar o registro feito pelo jesuíta padre Pedro Lozano, no século XVIII, que traz outras informações para além do relato do padre Montoya feito no século anterior. Note-se o tom negativo do registro. Morto o prisioneiro, abre aspas. O sangue e as entranhas eram recolhidos pelas malditas velhas, e todos os presentes tocavam o cadáver com as mãos, e lhe desferia um golpe com um pedaço de pau. Era nesse momento que cada um escolhia o nome que desejava adotar dali em diante. Até então, cada pessoa mantinha o nome que lhe havia sido dado pelos pais ao nascer, geralmente de acordo com alguma característica ou vício percebido no corpo do recém-nascido. Por exemplo, se nascia com cor escura, chamavam-no de corvo. Se chorava alto, papagaio. Se tinha voz rouca, rã. E outras bobagens, dirá o padre. Para que se pudessem dizer que cada um provou da carne do adversário, as mães davam um gole do caldo aos seus bebês de colo. Com essa cerimônia, era permitido mudar o nome de nascimento e adotar outro que mais lhes agradasse. Fecha aspas. Porém, havia outros momentos nos quais as pessoas recebiam ou trocavam de nome, principalmente nos momentos de alguma crise ou problema pessoal ou social. Era quando entravam em cena os líderes religiosos Guarani. Por exemplo, o padre Francisco Dias Tanho escreveu que em 1635, nas reduções do TAP, havia um deles que mandava os reduzidos a abandonarem os missionários, que os atemorizava, mas que também realizava cerimônias de batismo, dando nome às pessoas, dizendo que já havia morrido e voltado à vida, ademais pelo fato de haver entre eles a crença na reencarnação, e tomado o nome de um antigo xamã, Ubapiri. Mesmo que os missionários não tragam detalhes dessas cerimônias, sabemos que elas existiam e geralmente eram acompanhadas de longos rituais, regados a xixa e a cantos-dança. Assim como ainda acontece no presente entre os povos guarani falantes. Naquele momento, segundo registros missionários de Montoya, esses rituais eram comandados pelos Jerokihara, ou mestres dançantes, tidos por ele como batizadores e embusteiros. Mas isso quer dizer que os Guarani podiam trocar de nome ao longo da vida? É possível sabermos hoje o motivo disso? Eles não só podiam trocar de nome, como realizavam tais trocas, Argemiro. Mas os motivos para que fizessem isso no passado talvez possam ser buscados nos estudos etnográficos do presente. Pierre Clastre chegará à conclusão que, para os Guarani, a alma se confunde com o nome próprio. A alma é o seu nome, ou melhor dito, seu nome é a expressão de sua alma. Na mesma linha, Nimuendaju percebe que o nome tem para o Guarani uma significação muito superior ao de simples agregado sonoro, usado para chamar seu possuidor. O nome, a seus olhos, é, a bem dizer, um pedaço do seu possuidor, ou mesmo quase idêntico a ele, inseparável da pessoa, de modo que o Guarani não se chama fulano de tal, mas ele é esse nome. Mudar de nome seria como nascer novamente, assumindo nova personalidade simbolizada nesse novo nome.
Nisso, os jesuítas e os indígenas concordavam, pois ao assumir nomes cristãos através do batismo, eles assumiam uma nova identidade. Nesse sentido, dentre os vários exemplos trazidos pela documentação histórica jesuítica, escolhi um caso que mostra o desejo de um senhor idoso, cacique principal da redução de Santo Tomé, no seu batismo acontecido em 1633, de receber o nome do primeiro padre que teria chegado ao local. Diz o relato que, perguntado sobre qual nome gostaria de receber, pediu que fosse chamado de Roque, em homenagem ao padre Roque Gonzales. Mas foi exatamente essa percepção de mudança de identidade que também fez com que, como reação à evangelização, alguns líderes indígenas, a exemplo de Inheçu, passassem a propor e a praticar o que chamavam de desbatismo. Mas como assim, Antônio? Do que você está falando? Veja, Argemiro, o que um dos algozes dos três padres mortos pelos indígenas do século XVII defendia era acabar com toda e qualquer marca cristã que tivesse sido trazida pelo catolicismo ao povo guarani. O nome cristão alcançado via batismo era uma dessas marcas que precisava ser apagada para que se pudesse voltar à ancestralidade. É nesse movimento que Inheçu praticava um ritual que foi chamado por Montoya de desbatismo. Escreveu o missionário que o líder indígena, abre aspas, revestiu-se dos paramentos litúrgicos do padre e com ele se apresentou ao povo e fez trazer em sua presença as crianças, nas quais tratou de apagar com cerimônias bárbaras o caráter indelével que elas pelo batismo tinham impresso em suas almas. Raspou-lhes as pequenas línguas com que haviam saboreado o sal do espírito sapiencial. O mesmo fez-lhes no peito e nas costas, para borrar os santos olhos, que as tinham prevenido para a luta espiritual. Fecha aspas. Para completar, Inheçu não usaria água benta, mas o líquido que destilava de seu próprio corpo, isso é, urina. Para o missionário, isso seria o escárnio total à fé. Mas para Inheçu podia significar a volta à alma ancestral ofuscada pelo batismo cristão. Você falou anteriormente que os Guarani do presente recebem ainda hoje nomes tradicionais. Poderia falar um pouco mais sobre isso, professor? Sem problemas, Argemiro. Mas em virtude do tempo, apenas direi que muitos Nhandeva, Kaiowá do presente possuem dois nomes. O nome nacional ocidental e o nome tradicional, aquele que é a expressão de sua alma, de suas características morais e espirituais, que vem da dimensão espiritual e é assentada no seu corpo físico através do ritual de batismo tradicional, conhecido como Nhemongarai. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Agui GVT. Obrigado.